Você sabia que tem uma empresa brasileira que vale mais de 100 bilhões de reais e praticamente dobrou de valor em 2025? Sim, a ação da Redditor dispara mais de 80% nesse ano, depois de ter despencado 72% entre o topo de 2021 e o fundo de 2023. E o que está por trás dessa história é uma das maiores reviravoltas da bolsa nos últimos anos. Eu sou Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Lá em 2021, a Redditor era o retrato do sucesso e uma grande queridinha do mercado. Tinha acabado de fazer um dos maiores IPOs da B3, era vista como uma máquina de hospitais do país e crescia num ritmo impressionante. Mas aquele auge coincidiu com o início de uma crise que ninguém esperava. A inflação médica disparou com a pandemia e tudo ficou mais caro: procedimentos, materiais cirúrgicos, equipes. Ao mesmo tempo, os planos de saúde começaram a gastar mais do que arrecadavam. As operadoras passaram a pressionar os hospitais, renegociando contratos e reduzindo repasses. A conta ficou apertada e o setor inteiro começou a sofrer. Foi já nesse cenário complicado que a Redditor decidiu tomar risco e fazer a sua jogada mais ambiciosa de todas: comprar a SulAmérica, uma das maiores seguradoras de saúde do país. A ideia naquela altura poderia parecer até mesmo genial, afinal, unia o hospital com o plano, o prestador com o pagador, para controlar custo e aumentar a eficiência. Mas o momento era o pior possível. A SulAmérica vivia o auge da crise de sinistralidade e o juro alto tornava tudo mais caro. A Redditor teve que se alavancar para fechar o negócio e o mercado entendeu isso como um erro caro. O papel desabou, de R$ 75 em 2021 para apenas R$ 21 em 2023. Foi o exato momento em que a empresa deixou de ser a queridinha para ser um exemplo de como M&A e cenário setorial podem maltratar uma empresa. Muitos gestores tinham a ação na carteira, no momento em que já sofriam com grandes resgates. Machucou boa parte da indústria de fundos de ações. Precisando então se reorganizar, a companhia então começou um processo de reconstrução silenciosa muito mais profunda do que parecia. Na SulAmérica, o primeiro passo foi arrumar a base. A Redditor montou um novo sistema de auditoria médica, controlou custos, reforçou a checagem de procedimentos, atacou fraudes e desperdícios e criou planos com coparticipação em que o cliente paga uma pequena parte do atendimento. Isso ajudou a reduzir o uso excessivo e melhorou o principal indicador do setor, a sinistralidade, que mostra quanto a operadora gasta com assistência médica. Além disso, a SulAmérica começou a lançar novos produtos, mais simples e direcionados a públicos específicos, um modelo mais leve com maior eficiência financeira e retorno mais previsível. Nos hospitais, a mudança foi de mentalidade. A Redditor pisou no freio da expansão, reduziu o plano de abertura de leitos em mais de 20% e passou a focar em extrair mais resultados das unidades já existentes. Menos construção, mais ocupação e rentabilidade. A empresa também renegociou contratos com operadoras, buscando repasses mais justos e prazos menores de pagamento. E, para crescer de forma mais inteligente, começou a dividir investimentos e risco com parceiros estratégicos. O melhor exemplo é a joint venture com o Bradesco Saúde chamada Atlântica D'Or. Em novembro, a Redditor transferiu para essa estrutura a maternidade São Luís Star, em São Paulo, por 223 milhões de reais. O hospital passou a ser credenciado pela rede Bradesco, o que significa mais fluxo de pacientes, receitas mais previsíveis e menos capital imobilizado. É uma operação pequena em tamanho, mas gigante em simbolismo. Marca a virada de uma empresa que antes crescia sozinha e agora constrói alinhamentos de longo prazo com os maiores pagadores do país. O foco deixou de ser o tamanho e passou a ser a rentabilidade. Já em 2024, os resultados começaram a aparecer. A sinistralidade da SulAmérica caiu, a ocupação dos hospitais se estabilizou, a geração de caixa aumentou e a empresa reduziu oficialmente o plano de expansão. Em 2025, essa virada ficou evidente. A Redditor entregou 5 trimestres seguidos de resultados fortes. No terceiro trimestre desse ano, por exemplo, a empresa teve um lucro líquido de R$ 1.540 bilhões, uma alta de 32%, enquanto o EBITDA subiu 25% para R$ 3.230 bilhões. O segmento de oncologia, muito importante para o negócio, cresceu mais de 25%, enquanto a dívida começou a cair trimestre após trimestre. Os relatórios dos grandes bancos confirmam essa nova fase. O BTG chamou o resultado de The Best in Class, o melhor da cobertura. Já o JP Morgan escreveu que os temores do pós-IPO ficaram para trás.
Hoje, a Redditor é uma das operadoras hospitalares que mais crescem no mundo, com lucro por ação subindo cerca de 20% ao ano até 2026. O banco lembra que aquele velho trade, comprar Hapvida e vender Redditor, praticamente acabou. Alguns fundos, inclusive, inverteram a mão. O BTG estima 65 bilhões de reais em receita nesse ano, chegando a 82 bi em 2027, com margens crescendo e a dívida caindo. Ou seja, o lucro sobe, o risco diminui e o múltiplo se ajusta naturalmente. O rally da ação não foi justificado por especulação, foi por resultado concreto. Os números comprovam essa mudança de percepção. Na semana passada, a Redditor negociou mais do que as ações preferenciais da Petrobras, algo praticamente inédito. Foram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais movimentados num único dia, com estrangeiros comprando e vendendo posições nas duas pontas. Um volume que mostra o quanto a história da Redditor voltou para o centro do radar até mesmo do gringo. Hoje, a empresa é outra. Hospitais maduros, margens mais sólidas, integração com a Sul América funcionando e uma estratégia de expansão muito mais seletiva. Os pilares importantes para se observar daqui para frente são oncologia como motor de rentabilidade, Sul América agora contribuindo com eficiência, desalavancagem com a dívida caindo trimestre após trimestre, e parcerias estratégicas como a Atlântica D'Or que garantem previsibilidade de longo prazo. De 2021 para cá, a Redditor viveu o ciclo completo. Do auge à crise, da reconstrução à retomada. E é exatamente essa última parte da trajetória, construída com disciplina e execução, que explica por que a ação é uma das estrelas da Bolsa em 2025. A ação voltou porque ficou previsível e previsibilidade em saúde vale ouro.